Na primeira notícia, tinha nem noção do que poderia acontecer. Aí a gente começou a ter mais um pouquinho de medo, né? Mas ainda também não entendia, né? Não sabia o que poderia acontecer, né? Ainda mais a proporção que tomou de ter que fechar escola, fechar comércio e do jeito que foi, né? Chegou a notícia, né? Chegou o vírus no Brasil, vai ter que começar a usar máscara e aquela briga política, né? Que uns pedindo uma coisa, outros pedindo outra coisa, defendendo uma coisa, defendendo outra coisa. E a gente, no meio disso tudo, acabou sendo prejudicado, né? Março, se eu não me engano, a gente ficou aqui 2 semanas fechado. A gente teve que fechar. Ainda não estavam definindo aqueles serviços essenciais. Era só supermercado, farmácia, padaria, e a oficina não se encaixava ainda nesse serviço. A gente acabou tendo que ficar 15 dias fechado. Então, assim, isso foi um impacto gigante pra gente. Metade do mês sem faturar, não deu tempo da gente colocar o pessoal de férias, perdemos aí uns 7, 8 dias, sei lá. E depois conseguimos reabrir, lógico, abri aqui, mas não entrava um carro aqui, né? Não tinha cliente, a rua deserta. Eu lembro desse começo, era um deserto. Mas a gente aberto, produzindo o que a gente atende concessionária, né? As concessionárias fechadas, mas trabalhando internamente, acabava que tinha uma demanda de serviço para a gente. E foi passando aí esse período, caiu o faturamento mais da metade, óbvio. A gente teve que fazer algumas demissões, desligamos aí umas 20 pessoas, 20 e poucos colaboradores nesse período. Mas, por exemplo, esse ano, cara, o setor automotivo voou. Perto do que a gente estava passando, lógico que as fábricas não têm carro para entregar, porque se tivesse, estava vendendo o dobro do que está vendendo hoje. A gente acabou readmitindo colaboradores que a gente teve que dispensar naquela época, contratando novos colaboradores, o faturamento cresceu, aumentou, a venda de carro só sobe. Então, assim, para a gente foi muito bom. Esse ano está sendo muito bom em número. Lógico, poderia ser melhor se não tivesse tido a pandemia. Porque a ajuda financeira do governo federal foi enviada, né? Isso aí, pelo menos, não tem ninguém provou o contrário. Cada estado recebeu lá milhões, bilhões para poder atuar na pandemia. Mas eu acho que o dinheiro que foi passado não foi bem empregado para o estado, né? O estado não empregou bem. Agora, com relação a essas medidas, infelizmente, eu discordo, né? Por que uma criança de 7 anos tem que ficar dentro de uma sala de aula, 1,5 metro afastado, usando máscara a tarde inteira, mas o bar está aberto? No supermercado, está todo mundo circulando, um encostado no outro. Tudo bem, está de máscara, mas um pegando a mão, carrinho, vai, não sei o quê. Eu acho que essas medidas não tem muito sentido. Eu sou meio que contra, vamos dizer assim, porque você pode ir no supermercado, entrar, sei lá, 1.000 pessoas dentro do supermercado, por que numa sala de aula, lógico, não vamos encher de gente, mas deixa aberto, ventilador, tem uma precaução. Acho que não tinha necessidade de ser da forma que está sendo feita, né? Porque a gente sabe que nosso país vive uma crise política desde quando ele foi decretada a independência, vamos dizer assim. E não é de hoje que os hospitais são precários, vamos dizer assim. Faltam leitos de UTI, faltam médicos, faltam... Não é de hoje. A pandemia chegou, só piorou tudo, né? Mas estamos aí, cara, sobrevivendo, estamos vivendo aí. Eu acho que a gente conseguiu manter, porque muita empresa fechou, né, cara? Muita empresa fechou com essas medidas aí, fecha tudo. Fecha tudo, vamos cuidar da saúde e a economia, depois a gente vê, não teve essas falas aí. A economia do Brasil só aumentou, grandes negócios quebraram, mas outros negócios surgiram, a gente conseguiu segurar. Mas muita gente, muita oficina aí fechou a porta, mesmo sendo um serviço essencial. Para a gente não fechar mesmo, crédito no banco, né? A gente tem crédito, a empresa tem 43 anos de existência, conseguimos pegar uns financiamentos, antecipação de recebíveis de cartão de crédito, boleto, essas coisas, e dinheiro que a gente tinha em caixa, né, cara, para sobreviver, uma enxugada nas contas, uma economizada em casa, né, para a gente poder dar uma segurada, e fomos levando. Mas se tivesse fechado, tivesse falado assim, ó, não é essencial, tem que fechar, vai ficar aí 1 mês, 2, 3 meses fechado. Aí provavelmente a gente ia ter que declarar uma falência aí e ia fechar. Aí não ia segurar, não. Eu moro em casa, né? Mora eu, minha esposa e meus 2 filhos. Então tem 7 e o outro tem 4. Assim, a gente tem um privilégio de poder ter
opções sem ser a nossa casa. Mesmo não podendo ir na casa dos avós, né, dos meus pais, dos pais da minha esposa, logo no começo minha esposa foi para a roça. Meu sogro e minha sogra moram na fazenda, na roça mesmo. Então eles puderam ficar lá, como não estava tendo aula, né? Não tinha, a minha esposa não está trabalhando agora no momento, não estava também na época. Ela poderia, o que ela fazia de casa. Ela acabou ficando morando lá uns 2, 3 meses na roça, depois voltou, foi morar uns 2, 3 meses num camping aqui perto, em Jacaraí, porque a gente tem um trailer que fica lá. E aí, nesse aspecto, para a gente foi muito bom, muito tranquilo. Para as crianças, então, foi maravilhoso, foi férias o tempo todo, sempre num lugar diferente. Mas a relação com o restante da família afastou todo mundo, né? Afastou todo mundo, não podia se abraçar, o pessoal com medo de se dar um beijo, só dando um soquinho. Acho que agora meio que passou, vamos dizer assim, as pessoas já não estão mais tão preocupadas, né? Vacina, praticamente, a maioria da população já vacinada, de uma certa idade, né? Acho que já está vacinando de 10, 12 anos agora. Mas no começo, a gente ficou sem ir na casa dos meus pais, aí eu vinha trabalhar e ia para a roça, onde minha esposa estava com meus filhos. Eu não abraçava, não cumprimentava meu sogro e minha sogra, só de longe. A gente teve que passar por isso, a gente passou por isso. Mas não foi tão pesado quanto outras pessoas que eu vi fazendo, de ficar isoladão mesmo, trancado dentro de casa, num apartamento. A gente não passou por isso, não. Graças a Deus eu perdi pouca gente próxima, mas eu perdi um tio meu, irmão da minha mãe, faleceu, deve ter 1 ano mais ou menos. Pai de um amigão meu faleceu, também por conta do Covid. Estou com uma tia agora da esposa do meu irmão internada, está em melhora, mas está entubada. Minha avó pegou, só meu pai não pegou. Minha mãe, eu, minha esposa, meus filhos, meu irmão, minha irmã, os filhos, meus parentes, todo mundo pegou. A minha avó de 90 anos pegou, ficou no hospital uma semaninha no oxigênio e tranquilo. Eu acho que as coisas já estão voltando ao normal, vamos dizer assim, né? Fora o uso da máscara, você vê as pessoas nos estabelecimentos ainda com máscara, na rua praticamente você não vê ninguém andando na rua com máscara, mas tem um ou outro. Esses 2 anos, vamos dizer assim, de pandemia, mais ou menos, né? A gente evoluiu em muitos aspectos, né? Reuniões online, aula online, isso aí foi uma mudança home office, né? Muita gente não vai voltar para trabalhar como era antes. Eu acho que isso aí vai mudar muito para isso. Bom, foi uma doença que chegou no mundo inteiro, devastando as pessoas, vamos dizer assim, a população, de modo geral. Morreu muita gente mesmo, não sei nem falar o número aqui agora, mas mudou completamente a vida de todo mundo. Mudou completamente os hábitos, a forma de pensar, os relacionamentos, mas a gente sabe que tudo passa, né? São ciclos, né? Que a vida vem. E hoje, graças a Deus, a gente está vendo que está passando, não acabou ainda, mas está passando. E pode ser que mais para frente aconteça de novo, de uma outra forma, ou uma outra doença, ou uma outra problema, uma guerra civil, uma guerra política, sei lá. Isso pode acontecer da mesma forma devastadora que foi essa doença do coronavírus.